Aleluia, graças a Deus, né? Graças a Deus que nós estamos já sentindo a presença do Senhor, né? O mesmo Deus de Elias está conosco nesta noite, aleluia. O mesmo Deus que operou lá, quer operar nas nossas vidas também, em nome de Jesus, né? Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, segundo Reis, glória a Deus, capítulo 4, glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Quem puder colocar-se em pé e reverência à palavra do Senhor, faça isso em nome de Jesus. Aleluia, glória seja dada ao teu nome, Jesus. Segundo Reis, capítulo 4, glória a Deus. A partir do versículo 14, nós vamos falar algo aqui sobre os 2 milagres que o Senhor realizou na vida deste homem de Deus, né? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, segundo Reis, capítulo 4, versículo 14. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te agradecemos, Senhor, por estar na tua casa. Te agradecemos, ó Pai, por poder meditar na tua palavra. Que o Senhor venha falar em cada coração, que cada um, ó Deus, possa sair daqui, ó Deus, crendo mais no Senhor, ó Pai, porque cada dia nós devemos acreditar mais no Senhor e saber, ter certeza de que o Senhor é um Deus que opera milagres, maravilhas nas nossas vidas, e nesta noite não será diferente, ó Pai. Nós oramos, nós agradecemos ao Senhor por poder estar na tua presença, ó Pai, e nós vamos meditar na tua palavra. Que o Senhor esteja trabalhando em cada coração, ó Pai, para que cada um possa entender o melhor para o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos para a tua glória. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos falar aqui sobre, eu disse 2 milagres, né, de uma mulher, a sunamita, que Eliseu passava por perto da casa dela, né? A partir do versículo 8 começa aqui, quando Eliseu passa ali todo dia perto da casa daquela mulher, e ela diz para o marido dela: esse homem é um verdadeiro homem de Deus, né? Nós poderíamos construir aqui um cômodo para ele, né? Pôr ali uma mesa, fazer algo assim para que ele possa se hospedar aqui, né? E ela sentiu-se, porque já era Deus trabalhando no coração daquela mulher, né? Ela viu ali algo diferente na vida daquele homem. Por isso que eu sempre falo que a nossa pregação não é só subir aqui no púlpito e pregar, ler a palavra e falar, não, né? O nosso testemunho fala muito alto, né? E infelizmente o nosso testemunho é assim: se você dá 10 bons testemunhos, poucas pessoas vão comentar, ou talvez nenhum. Mas se você dá um mau testemunho, aí todos vão comentar, né? Infelizmente é dessa forma. Mas nós devemos fazer sempre o melhor para o Senhor, e como eu sempre digo assim, nós temos que fazer aquilo que agrada aos olhos do Senhor, né? Aquele homem passava ali na casa, em frente à casa daquela mulher, e ela viu, né? Aqui no versículo 9 diz assim, e ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então ela via que era um homem diferente, né? Ela viu algo diferente naquele homem, e ela então propôs para o seu marido: vamos construir aqui para ele um cômodo, e propuseram e fizeram, né? Nós podemos observar assim, quando ela fez isso para ele, por isso que nós devemos fazer as coisas sem interesse, né? Porque ela fez aquilo para ele, porque ela sentiu o desejo do coração de ajudar ele, porque ela via que ele passava por ali, quem sabe sentava debaixo de uma árvore ou debaixo de uma marquise para fazer alguma coisa, né? Mas ela observou que ele passava ali e ela sentiu desejo de ajudar aquele homem, né? Fazer, e fizeram lá. Aí o que acontece? Aí vem que o que nós lemos aqui no versículo 14, aí Eliseu sentiu-se como se obrigado a fazer, preciso fazer alguma coisa por essa mulher, né? Ela sem conhecer, sem interesse, né? Ela fez
preparou aqui para mim esse pão, está sendo de bom uso, né? Estou usando aqui, está sendo tão bom, eu vou oferecer alguma coisa para ela. E mandou então Geazi perguntar para a mulher o que faltava para ela, o que ela precisava, que ele queria retribuir para ela o bem que ela tinha feito por ele, né? Aí tem aqui no versículo 13 que fala que ela tinha tudo, né? E ela ainda dizia assim: e eu habito no meio do meu povo, quer dizer, não me falta nada, eu tenho condição financeira, tenho um pessoal que me ajuda, e a minha família está por aqui, se eu precisar de alguma coisa, né? Mas tinha algo que ela não conseguia ter e nem a família podia dar para ela, né? Aí perguntou, Geazi disse para ele: ó, ela não tem filho, né? Já é de uma certa idade, marido velho, então é o que falta para ela, para esse casal, é um filho. Aí Eliseu mandou chamar ela e disse para ela que aquele tempo determinado, dali aquele tempo, ela estaria com o filho nos braços, né? Diz aqui, a partir do verso 16, diz assim: e ele disse, a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, né? Ela falou assim: não, o senhor está enganado, né? Isso aí não tem condição de acontecer. Até hoje eu não tive filho, agora depois de velho, meu marido velho, agora que nós vamos ter, não mente para mim não, isso aí não vai acontecer, né? De início ela não acreditou, mas a palavra de Deus diz que exatamente no tempo determinado que ele tinha falado, aquela mulher se engravidou e teve realmente o filho, né? No tempo que ele tinha prometido para ela, ela estava lá com o seu filho no braço, né? Então nós vemos aqui o primeiro milagre que Deus fez através da vida de Eliseu, né? Eliseu que tinha pego ali a porção dobrada de Elias. Quando Elias foi subir ao céu, Eliseu pediu porção dobrada, né? O que você quer? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias já era abençoado, era um homem de Deus, um homem realmente abençoado, né? E Eliseu já pediu porção dobrada. Então nós vamos ver o quanto é importante a pessoa andar na presença de Deus, porque se fosse outro, né, poderia pedir: Elias, eu quero que você ora para Deus me dar uma fazenda, Elias, eu quero que ter um carro, né? Eu quero ter isso, eu quero bens financeiros. Mas não, ele andava na presença de Deus, andava na direção de Deus, andava ligado, né, no trono de Deus. Então ele pediu bênção espiritual, né? Ele falou: não, eu quero ser abençoado como você, eu quero o dobro da bênção que você é, né? Porque Elias era uma bênção, inclusive na vida de Eliseu, né? Elias ajudou muito Eliseu. Então Eliseu pediu para ele: não, se tiver, eu quero. Ele falou: coisa dura você me pedisse, né? Se você vir eu subir, você vai receber. E através daquela capa, né, ele recebeu, a qual nós lemos aqui agora há pouco, está no capítulo 2:14, que ele pegou a capa de Elias e tocou na água, as águas se abriram, né? E Eliseu continuou sendo usado por Deus, continuou sendo ousado, né? Continuou sabendo que Deus fazia, continuou sendo usado por Deus e propunha para as pessoas o milagre que Deus podia fazer, né? Assim como ele fez para esta mulher, disse para ela, pediu para Deus, e Deus deu um filho para aquela mulher, né? Só que com o passar do tempo, o que acontece? Aquele filho adoeceu, né? A palavra de Deus diz que ele cresceu, já estava grande, né? E ele adoeceu e foi para casa, estava trabalhando, foi para casa e tal, passou mal e morreu. Mas aquela mulher confiava no homem de Deus, porque ela deve ter pensado assim: se eu não tinha condição de ter filho naquela idade, eu tive o filho, foi um milagre de Deus. Agora o meu filho morreu, eu posso receber outro milagre de Deus, né? E ela foi atrás do homem de Deus. Quando ela estava chegando, perguntaram para ela: vai bem contigo? Vai bem com teu filho? Vai bem com teu marido? Ela falou assim: vai tudo bem. E muitas vezes nós desesperamos por coisa pouca, né? E essa mulher tinha lá, o seu filho tinha morrido, ela tinha deixado ele em casa, inclusive lá no quarto de Eliseu, né? Estava lá no quarto e tinha morrido, e ela chegou lá diante dele dizendo: não, vai tudo bem.
Aí quando chegou e conversou com Eliseu, falou, o meu filho morreu, está lá morto, né? Eliseu falou, não, eu vou mandar Geazi lá orar por ele, ele vai levantar. Não, eu não vou sair daqui enquanto você não for me abençoar, né? Ela acreditava, porque ela foi, se ela não acreditasse, ela não teria nem ido atrás, né? Ela poderia ter lá feito lá o velório, enterrado o filho e tal, acabou, fazer o quê? Não, tive um filho por uns tempos, morreu, enterrou, mas ela não, ela acreditava que Deus podia fazer um novo milagre na sua vida, né? Como nós cantamos aqui, né? Eu creio que tudo é possível, mas às vezes nós só cantamos, chega na hora do desespero, nós não temos força para nada, às vezes até esquecemos que somos crentes, né? Corre com tanta coisa e nós vemos que não é só nós, não, né? As pessoas dessa forma agiam, né? A palavra de Deus fala sobre aquela mulher que tinha lá o fluxo de sangue. A palavra de Deus diz que ela gastou todo o seu dinheiro com o médico, com o curador, e foi atrás de tudo. Nada deu jeito. Quando nada deu jeito, alguém falou para ela de Jesus, aí ela foi então procurar a Jesus. Não foi a primeira solução que ela procurou, né? Pelo contrário, foi a última. Ela foi em todos os lugares, nada deu jeito. Ela falou, bom, então, já que não deu jeito, eu vou ver então esse Jesus, né? E ela falou, se eu tocar nele, eu tenho certeza que eu serei curado. E ela tocou e foi curada, porque ela também teve fé. Esta mulher foi atrás lá do homem de Deus, disse para ele, né, Eliseu, o filho morreu, está lá. Ele falou, não, vou mandar ao céu, não, vai lá. E Eliseu voltou lá. Eliseu chegando lá, viu o filho daquela mulher que estava realmente morto, né? E a palavra de Deus diz que Eliseu deitou em cima dele e ele aqueceu, voltou, né? Voltou a ter vida e Eliseu entregou o filho para aquela mulher. E nós podemos imaginar assim o que aquela mulher passou, de não ter um filho, depois passou a ter um filho e depois morreu. Ela acreditou, no começo ela não acreditou, a nossa vida também é dessa forma. Há momento que a pessoa acredita mais, há momento que fica daquela, né? Como o pastor já disse aqui agora há pouco, será que é possível? Será que pode? Nós cantamos, né? Cremos que tudo é possível para o Senhor, mas às vezes na hora do desespero nós não temos coragem, né, de enfrentar a dificuldade. Às vezes no momento do desespero a pessoa até esquece, né? Eu costumo dizer que quando Jesus passou com os discípulos ali naquele barco, né, que eles estavam se afundando e eles correram para chamar Jesus, eu costumo dizer que se o barco não tivesse afundando, se o mar não tivesse bravo, estivesse tranquilo, era perigoso de chegar lá do outro lado, descer e esquecer Jesus lá no barco, né? Mas a hora que a situação vem, né, a hora que vem a dificuldade, a pessoa corre e lembra, né? Mas nós devemos lembrar do Senhor não só nos momentos difíceis, nós devemos lembrar do Senhor todos os momentos da nossa vida, né? É tão gostoso quando nós lemos a passagem de Daniel, que a palavra diz que ele foi condenado a ser jogado na cova dos leões, né? E a palavra de Deus diz assim, Daniel voltou lá para a sua janela aberta e ele orava 3 vezes ao dia, como antes era costume. Ele não foi orar 3 vezes ao dia porque sabia que a situação estava feia, que ele ia ser jogado na cova dos leões. Agora eu vou fazer uma campanha, porque senão eu vou morrer, estou nesse perigo, eu vou orar 3 vezes ao dia para Deus me livrar. Não, era de costume dele, ele já orava mesmo, em qualquer situação. Eu costumo dizer para nós, termos cuidado, senão nós vamos começar a querer ir na igreja, ou fazer campanha, orar só no momento de dificuldade, né? Não, nós devemos orar em tudo, tá bênção, pastor, lá em casa está tudo mil maravilha, lá está tranquilo. Vai na igreja e fala, Senhor, muito obrigado pelo momento que eu estou passando, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, pela paz que eu estou vivendo, pela minha família sendo abençoada, né? Então não deixe para buscar ao Senhor só na hora do desespero, não deixe para buscar o Senhor só nas horas assim, tipo, lá o Senhor é um pronto-socorro, né? Eu vou lá e sou atendido, vou embora, só quando eu ficar ruim para ver se eu volto lá. Não.
Então nós precisamos entender que a nossa comunhão com Deus tem que ser constante, tem que ser... Eliseu estava ali vivendo aquela tranquilidade, né? Estava na paz ali, andando, mas conforme o testemunho dele, a mulher viu algo diferente na vida dele, né? Viu algo diferente e ofereceu, fez um bem para ele, e ele achou então, por bem, falou: bom, eu vou retribuir, vou pedir, ver o que essa mulher precisa, ver o que eu posso fazer, alguma coisa para retribuir o bem que ela fez. Então aquela mulher fez sem interesse, né? Foi porque via só talvez a dificuldade dele, né? Não tinha um lugar talvez para descansar, e ela viu, ofereceu, e Eliseu então pediu para o Senhor, né? Deus deu o filho para aquela mulher que ela achava que não tinha condição, inclusive ela até disse para ele: não mintas para a tua serva, né? São palavras dela assim dizendo: eu não tenho condição de ter filho não, né? Deixa de brincadeira e tal. Mas ele falou: não, a esse tempo, né? E aí aconteceu que naquele tempo determinado que Eliseu disse, a mulher estava realmente com o filho nos braços, né? Então nós vemos aqui esse grande milagre, e depois mesmo o filho estando morto, aquela mulher não desesperou. Ela foi lá buscar, foi lá encontrar o homem de Deus, mas quando chegando lá, que eles perguntaram para ela disse: não, vai tudo bem, está tudo em paz, né? Mas ela sabia que ela precisava de uma bênção, e através da vida de Eliseu, que já tinha operado o milagre, poderia fazer também com que o seu filho ressuscitasse, né? E ela foi, procurou aquele homem, e ele foi, orou para aquele jovem, né? E ele então ressuscitou. Então nós podemos observar, a palavra de Deus deixa exemplo para nós, muitos exemplos, e às vezes passa despercebido, né? Nós não imaginamos, muitas vezes às vezes alguém precisa de alguma coisa, e nós ficamos assim como não vemos, né? Fica de olho fechado. Essa semana ainda vi uma reportagem que uma mulher, uma garçonete, né? Estava trabalhando, não sei se alguns irmãos viu, passou uma reportagem, ela trabalhando, e o patrão queria testar os funcionários, né? Ele foi e vestiu de mendigo, entrou lá naquele restaurante, e a maioria dos funcionários deixou lá quieto. Aí a mulher chegou e perguntou para ele o que ele queria, e ele fez lá o seu pedido, e ela foi e trouxe, né? Aí o chefe dela falou: você levou aquela... lá você fez aquele pedido, você não pagava, vou descontar no seu salário. Você viu? Onde você viu? Você serviu uma pessoa dessa e tal, e começou a falar, né, que estava mal vestido e tal. Aí ela falou: não tem problema, pode descontar. Ele pediu coisa para comer, pode descontar no meu pagamento, não tem problema não. Aí terminando ali, quando terminou que ela foi e acertou lá, ela mandou descontar, ele não pagou, né? Mas quando ele foi saindo, ele se revelou, era o patrão dela, que tinha entrado daquela forma para poder ver a reação de cada um dos funcionários, né? Então muitas vezes nós passamos por uma situação que se essa mulher aqui, ela passaria com certeza, né? Nesse teste, porque ela viu aquele homem lá sem mais, sem menos, só porque é algo de Deus, né? Ela viu, olha, esse homem, ela deve ter observado alguma coisa. Se ele passa aqui, ele vai, senta lá de baixo para ler, ou ele não tem um lugar para morar, não tem um lugar fixo. Vamos fazer, tem aqui o quintal, a gente tem condição, faz um cômodo aí para ele, né? E a palavra de Deus diz que eles já fizeram um cômodo, puseram ali no versículo 10, diz assim: façamos depois um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, e ele então ficou ali morando naquele lugar, né? Ele ia e ficou ali, foi um lugar abençoado para a vida dele. E a mulher foi abençoada através dela poder abençoar a vida dele. Muitas vezes nós falamos aqui, quando é a hora de oferta, de dízimo, você deve ofertar e dizimar sem pensar, né? Como alguns dizem: não, eu vou dar a oferta, porque eles falam que se eu der 1.000, eu recebo 10.000 em troca, né? Então eu vou dar lá 100 para receber 1.000. Não, Deus não é banco, não é poupança,
Nada disso, né? Você tem que fazer do seu coração. Deus vai te abençoar mais do que 100, mais do que 1000, dependendo da ação do seu coração. Não é o que você vai, vou trazer, senão as pessoas deixavam de aplicar em banco, né? E aplicar nas igrejas. Não, o banco não dá tudo isso de juro, né? Mas não é por aí. Então nós vamos, aquela mulher, ela fez sem pensar em nada, apenas em fazer o bem, apenas em ajudar. E ela ajudou aquele homem e depois foi ajudada não só uma, mas 2 vezes, né? Recebeu ali 2 milagres que ninguém, ser humano nenhum pode fazer, né? Nem conceber um filho para ela, fazer com que ela tivesse um filho e nem ressuscitar uma pessoa, né? Então nós vamos ser, através de um feito, através de um bem que ela fez, ela foi abençoada 2 vezes mais, né? Nós costumamos dizer que o nosso Deus, Ele dá aquilo que nós pedimos e mais do que o que nós pedimos, né? Aquela mulher nem pediu filho, ela nem pediu, né? Aqui para ler, quando Ele chamou ela, depois vocês podem ler aqui a partir do versículo 8, decorrendo aqui, ele perguntou para ela: o que você precisa, o que você quer? Nada daquilo. Ele não disse que ela falou: eu não tenho filho, eu queria ter um filho. Não faz. Ela falou: não, está tudo tranquilo, tudo bem, eu moro até aqui, eu habito no meio do meu povo, né? Entendeu? Se eu precisar de uma coisa, minha família está aí para ajudar, tá? Então pode ficar tranquilo. Mas ele achou que não precisa de alguma coisa. Aí ele ficou sabendo que ela não tinha filho, então foi quando ele pediu para Deus, né? E através do pedido dele veio o filho, né? Então nós vamos ver que Deus é maravilhoso. Veio e depois o filho morreu, mas através da própria vida de Eliseu, ele foi e indo na casa dela, a palavra de Deus diz que ele deitou em cima daquele rapaz e clamou ao Senhor e levantou, e aquele jovem também levantou e ele chamou e entregou na mão dele. E a palavra de Deus diz assim: e veio ela e se prostrou aos seus pés, né? E se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Então Eliseu diz para ela: está seu filho aqui. Deus ressuscitou ele. Ela prostrou aos pés dele, agradecendo, né, por mais um milagre que ela recebeu através da vida do servo do Senhor. Nós vemos que Deus realmente é o Deus que pode todas as coisas, né? Concebeu o filho e depois ressuscitou o filho que havia morrido. Então nós precisamos aprender a acreditar no Senhor, precisamos aprender a fazer o bem, né? A fazer o bem sem olhar aqui. Muitas vezes nós falamos: não vou fazer não, porque não merece, não vou fazer isso não. Se você puder fazer, faça isso em nome de Jesus, né? Se você puder ajudar alguém, ajude. É melhor, a palavra de Deus diz para nós que é melhor nós darmos do que receber. É melhor você ajudar alguém do que precisar da ajuda de alguém, né? Quem já passou por isso sabe como é terrível você precisar da ajuda de alguém. Geralmente quando você mais precisa, você não encontra, né? Às vezes a pessoa é seu amigo, você fala assim: não, esse é meu amigo, esse. Aí quando você precisa dele, ele escapa, né? Sai fora, você fica na mão. Por isso que nós sempre falamos que o nosso melhor e único amigo verdadeiro é Jesus Cristo, né? Esse, em qualquer situação que você tiver, é só você clamar por Ele, que Ele vai ouvir e vai responder a sua oração. Ele vai estar pronto para te ajudar. A palavra de Deus diz que Ele não está com seus braços encolhidos e nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir, mas está com os braços estendidos e os ouvidos atentos às nossas orações, né? Então, quando nós precisamos de um verdadeiro amigo, nós podemos contar com Ele, Jesus Cristo, né? Morreu pregado na cruz do Calvário para nos dar o direito de salvação. E muitas vezes nós não valorizamos, nós temos que valorizar a nossa salvação. Às vezes as pessoas na igreja, alguém diz assim: mas aquele irmãozinho lá não faz nada na igreja, não prega, não vejo ele cantar, não vejo fazer, mas não se importa com isso não, porque eu quero ver nas madrugadas, né? Quem ora pela igreja, quem está lá com a sua vida ligada com Deus, o seu testemunho, né? Através da sua vida, assim como Eliseu passava ali, aquela mulher viu a diferença.
Às vezes aquele que menos aparece, mas a palavra de Deus diz que vale mais uma alma para o Senhor do que o mundo inteiro, né? Às vezes nós não valorizamos a nossa vida com Deus, mas nós devemos valorizar, devemos saber que para o Senhor nós somos muito importantes. Talvez você não é reconhecido pelo homem, talvez alguém, até mesmo além de não elogiar, talvez alguns até desprezam, né? Mas coloca nas mãos do Senhor. A palavra do Senhor diz para nós aprender com Jesus. Ele disse: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós temos que nos colocar nas mãos do Senhor, confiar nele, né? E ter certeza de que tudo que nós fizermos para ele, nós temos uma recompensa, né? E o bom é que a recompensa vem do Senhor, não é de homem, né? Não é do ser humano, porque o ser humano é injusto, mas o nosso Deus, ele é justiça, né? Ele é justo. Então tudo que você fizer vai estar anotado, tanto de bom como de ruim, né? Então por isso nós precisamos sempre eu digo, quando você for fazer alguma coisa, você deve pensar: será que vai agradar a Deus ou não vai agradar? Se você tem certeza que agrada, faça. Se tem certeza que não agrada, não faça. Se tem dúvida, não faça, porque não corre o erro de errar, né? Não corre o perigo de errar. Então, faça somente aquilo que você tem certeza que agrada ao Senhor, que eu tenho certeza vai ser bênção na sua vida, e você vai ser abençoado como aquela mulher foi, fazendo bem, sem esperar nada em troca, né? Teve ali 2 milagres na sua vida, recebido através do homem de Deus, um homem que teve também sabedoria de Deus para pedir o que ele queria. Quando Elias subiu: o que você quer, Eliseu? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Aleluia, né? Porque ele conhecia a vida de Elias, ele sabia que Elias era homem de Deus, ele queria ser abençoado, não só igual, mas ele queria ser mais ainda, né? Então isso realmente vem de Deus para o coração do homem, né? E quanto ao amigo, não se esqueça, né? Às vezes quando você pensa que é muito amigo, às vezes falta, né? Nós vemos a situação de Pedro, quando ele se propôs: Jesus, se preciso for, eu morro do seu lado. Não, Jesus, se precisar, eu estou porque deve, morro. Aí Jesus disse para Pedro, né? As raposas têm seus ninhos, as aves do céu têm seus ninhos, a raposa tem seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não, Senhor, eu vou aonde precisar. E nós vemos, né? Depois lá, quando Jesus estava sendo preso lá, Pedro nega a Jesus, né? Então nós não podemos confiar em homem, porque a palavra de Deus diz para nós que o coração do homem é enganoso. Quando você pensa que aquela pessoa, não, aquela ali, eu ponho a mão no fogo por ela, cuidado, né? Então nós devemos, não, eu ponho a mão no fogo por ela, não, põe por Jesus. Por Jesus nós sabemos que Ele é aquele que nunca decepcionou. Não tem nenhuma passagem na palavra de Deus que Jesus decepcionou alguém, e nem no nosso dia a dia, né? Alguém dizer: não, Jesus me decepcionou. Não, geralmente as pessoas que se afastam da igreja, né? Geralmente eles põem culpa em alguém. Porque o pastor, não, porque aquele irmão fez isso, não, porque eu passei decepção lá, não, porque lá, não, porque... Então sempre é outra pessoa. Dificilmente você vê alguém falar assim: não, eu saí de lá porque realmente eu errei, eu não obedeci a palavra do Senhor, eu fui desobediente, eu fui errado, É difícil alguém falar isso, né? Mas geralmente culpa-se alguém, né? Quando Adão e Eva pecou também, eles não falaram que foi eles: não, eu errei, eu pequei, eu não deveria ter feito isso, né? Cada um começou: não, porque foi ela, não, porque foi ele, não, porque foi a serpente, não, porque... Então não tem nada de porquê, né? Nós devemos ter a nossa vida reta com Deus e confiar e saber que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que pode todas as coisas, né? É o Deus do impossível. Esse é o Deus a qual nós cremos, é o mesmo Deus, né? A qual nós estamos na campanha, né? Onde está o Senhor, Deus de Elias? É o mesmo que abençoou aqui a vida desta mulher através do homem de Deus, Eliseu, né? Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos
tomar posse da nossa vitória. Assim como Eliseu tomou posse da vitória dele, né, através do pedido que ele fez, que nós também possamos ter sabedoria de Deus para pedir para o Senhor aquilo que é bênção para a nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.